E aí, moçada, estamos aqui nos estúdios da TVDD para fazer o primeiro programa Hashtag Arte. O Hashtag Arte é o programa para falar sobre arte, para falar sobre os artistas, para falar sobre as obras de arte, para falar sobre artes visuais, sobre artes plásticas e sobre todos os tipos de arte. Hoje nós começamos com o Cardoso Júnior, nosso querido Cardoso Júnior, artista visual, puxando brasa para nossa sardinha, né? Que eu sou Marcos Oriá, artista plástico, artista visual também, vou tocar esse programa. E o Hashtag Arte é isso aí. E nós estamos aqui no primeiro episódio. Cardoso Júnior, vamos trocar uma ideia sobre arte. O que é arte? Beleza, Marcos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, para estar estreando esse programa. Um programa muito bem-vindo, né, porque é um programa que busca refletir sobre arte, principalmente sobre arte cearense, né? A gente tem no cenário alguns programas que falam mais de arte de uma forma geral, e mais um programa que reflita sobre essa questão da arte cearense e da colocação dela dentro de um cenário maior, né? É uma coisa que não existe, que é muito bem-vinda. Bacana. E a pergunta é justamente essa, para a galera que está em casa, que é um pouco distante das artes visuais, né? Das artes plásticas. O que são as artes plásticas? O que são as artes visuais? Pergunta difícil. Cardoso, além de artista visual, é filósofo, né? E aí dá para dar uma passeada sobre o tema, né, Cardoso? Na verdade, esses conceitos, né, de artes plásticas ou de artes visuais são conceitos que vão mudando com o tempo, né? Hoje em dia na verdade, a gente que trabalha com arte, a gente busca escapar um pouco desses rótulos, né? A questão da diversidade de trabalhos, da diversidade de técnicas e de experimentações que se faz hoje, se busca sempre fugir dessa questão dos rótulos, né? Na verdade, eu não sei nem mais se o termo artista visual seria suficiente para abranger, visto que você, às vezes, desenvolve certas obras, né, certos trabalhos que envolvem sons, envolve a questão da visualidade mesmo, mas às vezes até a questão de cheiro. Então, eu acho que hoje em dia você pode se definir, se vai criar uma definição, mas como uma espécie de artista sensorial, né, que vai trabalhar através de todos os sentidos. Ou seja, as artes que a gente chamava de artes plásticas, passou-se a chamar, acho que na questão de arte contemporânea, de artes visuais, né? E eu achei massa essa parada da arte sensorial. Hoje mesmo, no Espaço Segar de Cultura, vai inaugurar o Dias Brasil, está lá começando uma exposição com artistas com deficiência... invisuais, né? Invisuais. Então, essa questão do sensorial, né? Tá mais para... Acho que esse termo aí talvez seja o melhor termo, Cardoso. Arte sensorial. Assim, a arte é uma construção humana, né? E toda construção humana, toda construção intelectual humana, ela sofre modificações através do tempo, né? Através do tempo ela vai refletindo o espírito do seu tempo, às vezes um pouco mais adiante, mas o que é arte, você sempre tem que perguntar, talvez não o que é, né? Mas quando é arte. Porque determinadas coisas que são consideradas artes na atualidade, antigamente não eram. Não eram, né? Não eram. E outra coisa é o significado que ela tem naquele momento histórico. Por exemplo, você não pode imaginar que aquilo que pode ser chamado de arte, que era produzida pelos homens das cavernas, né? Aquilo ali tinha o mesmo sentido que teria a arte para um renascentista, ou que teria o sentido de arte no mundo contemporâneo. Mas o que a gente poderia dizer que teria em comum a todo esse passeio histórico aí? A criatividade? Pode ser, mas eu acho que principalmente, exatamente por ela existir historicamente, né, e ela existir durante tanto tempo, desde os primórdios, e se manter, a arte ela se apresenta como uma necessidade vital do ser humano. E eu acho que isso é que une os diversos períodos e as diversas metamorfoses que a arte tem dentro da história. Esse fato dela ser algo
necessário, é algo do qual a vida... Intrínseca né, à vida, né? humana, ela não prescinde, né? Ela não tem como escapar disso. A arte, ela está presente na vida da gente. Eu sempre falo assim para alguns alunos, quando eu dou algum tipo de curso e tal, principalmente para pessoas que não têm o hábito de visitar exposições ou de museus, galerias, né? As pessoas se dizem meio afastadas da questão da arte, né? Das artes visuais, das artes plásticas, né? Das artes plásticas, exato. Mas eu digo assim, olha, você, na verdade, está usando vários elementos de arte todo o tempo na tua vida. Quando tu, por exemplo, você vai se vestir, você faz uma escolha de roupas, de cores, de estilo, pegada. Você vai meio que montando isso. E nisso você vai usando elementos de arte, você vai fazendo composições de arte. Buscando o equilíbrio, né? Exato. Então, a arte, para mim, ela não é algo que está restrita a um ambiente, digamos, de museu ou de galeria. Ela está na própria vida. Ela é experimentada. Exatamente. Sem as pessoas se tocarem disso, né? O problema é que determinadas estruturas econômicas ou educacionais acabam dizendo para a população de uma forma geral que a arte é isso ou aquilo. É isso ou aquilo, né? E na verdade é uma coisa que permeia a tua vida inteira. Quando tu escolhe, por exemplo, uma estampa de uma camisa que tu está exercendo uma posição crítica, né? De curadoria. Você está escolhendo a imagem. Verdade, então verdade. A arte é algo que está dentro da vida da gente. Você escolhe uma cor de parede para a tua sala, para compor ou dar uma quebrada no ambiente. Exatamente. Aquilo ali é uma escolha artística. Né? E se você observar, a arte ela está presente em qualquer extrato social, econômico, cultural, ela se faz presente. Em todos os estratos, né? Você vê que as pessoas têm aquele gosto de decorar suas casas, de colocar objetos que embelezam suas casas. De se enfeitar, né, Cardoso? De se enfeitar, né? Você vê no próprio... esses carrinhos que os catadores usam... É massa demais. Você vê que eles criam Tem uma estética. Ele não é simplesmente um Exatamente. objeto funcional. Ele se esmera em criar uma estética naquele eu acho lindo. São esculturas... ambulantes, né? Eu acho muito massa. E a forma como o cara faz... E aí, de repente, tanto são instalações como são performances, né? Isso. Você vê o cara, da forma como o cara carrega, a forma como, às vezes, tem... É uma situação complicada ali, o cara tá... Ou a catadora ou o catador estão trabalhando e tal, mas ele criou uma harmonia naquele objeto de trabalho, exatamente. Né? Interessantíssimo. Exatamente. Porque a arte, ela necessariamente é uma forma de expressão do indivíduo. É uma forma de você dizer, eu estou no mundo. De eu marcar... É uma marca, né? É uma marca. De eu imprimir a minha identidade no mundo. Isso está em todos os aspectos, desde ali digamos assim, vamos dar um termo assim, um artista profissional, no sentido de que ele dedica sua vida ali integralmente à produção da obra de arte, quanto numa pessoa que imprime sua marca em algo ali do seu dia a dia de trabalho. Esteticamente, ele imprime a sua marca. Então, se há algo que faz essa ligação histórica através do tempo, eu acho exatamente essa questão da expressão. A necessidade de se expressar no mundo, né? De deixar sua marca no mundo. Legal, massa demais. Você tocou no ponto muito interessante aí, que é a questão do extrato social, né? Uhum. E nessa questão do extrato social, as artes visuais, e a gente que trabalha com arte, a gente sente muito isso, o estranhamento, o afastamento porque assim, a música ela tá em todo lugar, né? Ela é mais fácil. Uhum. A gente entra no carro, ou tá no coletivo, ou tá em casa e tal, a música ela tá mais presente, né, na vida das pessoas. Sim. As artes visuais, elas são um pouco afastadas. Uhum. Né? O grafite trouxe para as ruas, né? Apesar dessa tua colocação de realmente todos nós, de uma certa forma, fazemos arte, né? Mas a arte profissional, feita pelo artista visual, pelo artista plástico, pelo artista sensorial, ela é um pouco afastada. Por que isso, Cardoso? Na verdade, isso envolve uma série de questões, né? Que vão desde da forma como uma sociedade se estrutura economicamente e culturalmente, né? Até, de certa maneira, entre aspas,
culpa dos artistas também, né? Eu digo culpa no sentido... De quem faz a arte, né? Porque é próprio do artista também fazer experimentações, né? Ele está experimentando. E, às vezes, essas experimentações não são comuns à maioria das pessoas, né? Principalmente com a modernidade, de certa maneira, com a contemporaneidade das artes, o artista passa a lançar mão enfim, de divagações, de experimentos, de utilização de materiais não ortodoxos, né? Para se expressar, né? Ou para mostrar uma ideia. E, às vezes, quebrando barreiras, né? Fazendo diferente, isso né? é uma das coisas que, de certa maneira, a arte contemporânea, ao gerar esse estranhamento, afasta um pouco as pessoas. A galera diz que não entende, né? Não entende, né? Mas aí, ao mesmo tempo, tem um problema que, para você, às vezes, entender determinadas coisas, você precisa compreender alguns códigos, né? Isso é natural. Por exemplo, para você ler, você precisa aprender os códigos de leitura. Às vezes, para você ler uma obra de arte, um trabalho de arte, você precisa de uma compreensão dos códigos. Mas, apesar de você, às vezes, precisar dessa compreensão, ela também não te impede de fruir da obra, né? Eu digo sempre assim, quando eu estou conversando com pessoas que não têm esse hábito de frequentar exposições, de ver trabalhos de arte, né? Eu digo sempre assim, olha, não se preocupe se você não está entendendo. Se coloque diante do trabalho e sinta. Se aquilo ali não te disser nada, se aquilo ali não te fizer, não produzir nenhum sentimento, bom ou não, né? Tudo bem, tranquilo, não é um problema seu. Não é um problema seu. Não se sinta inferiorizado por isso, mas também não deixe de frequentar. Porque para você compreender algo, você precisa também fazer um certo esforço, né? Então, o esforço que eu peço quando eu converso com as pessoas sobre isso é simplesmente o seguinte: vá ver. A questão da linguagem, né? É como se você estivesse aprendendo uma nova língua, uma nova coisa, né? E se permitir, né? Mas aí tem a questão do acesso. Porque você tocou no ponto aí também de frequentar o quê? E onde? Né? Porque o grafite, né? O nosso querido Narcélio Grude, ele faz isso com muita propriedade, trouxe o Festival Concreto, está aí nas ruas, e aí a gente vê o concreto e a arte se espalha nas paredes da cidade, né? Mas o que não é o grafite fica guardado dentro das galerias sem o acesso, né? Sem o acesso. Aí há um problema que como eu disse, um problema econômico e social, né? Porque, na verdade, nesse aspecto que você está levantando, a questão que é impeditiva ou amedrontadora ou que é estranha não é a obra em si, porque a pessoa nem tem contato com a obra porque não entra. Nem viu. É a própria questão de um ambiente onde a maioria das pessoas acha que aquilo ali não é para elas. Não lhe pertence, que ele não pertence àquele espaço. Realmente dentro de uma a barreira, né? Isso, exatamente dentro de uma sociedade que cria ambientes que são restritivos, né? A gente sabe, a gente não vai se negar a reconhecer claro. Questões de preconceito e tal. Então, tem alguns ambientes que são restritivos, as pessoas acham que aquilo ali não é para eles. E aí realmente não frequentam. Né? E não se nega que, de repente, as pessoas podem até, de certa maneira, serem mal recebidas em alguns ambientes desse tipo. Mas, basicamente, falando agora de museus e espaços públicos, equipamentos, né? Públicos, né? Isso está melhorando. Aqui no Ceará tem melhorado bastante. Tem melhorado bastante, né? A gente teve agora a questão da Pinacoteca, né? Você tem o MIS, você tem vários equipamentos que estão sendo inaugurados, infelizmente. Então, e tem que haver visitação, né? Isso. Tanto a iniciativa privada quanto o poder público tem que proporcionar isso, né? As escolas, que eu acho que a escola, ela, principalmente para as crianças, é a questão, claro, que os adultos, os idosos de qualquer faixa. Mas quando você começa da base, isso vai proporcionar essa garotada que se habitue a ver a arte, né? Se habitue com a arte, né? E aí vamos levando a moçada de outras idades, de outras faixas também, né? Exatamente. Essa questão da arte, né? Ela tem que ser vista desde cedo. Ela tem que ser ensinada nas escolas, né? Alguns dias atrás, eu conversando com a minha filha tem 13 anos,
e ela disse assim, opa, tiraram as aulas de arte, tiraram as aulas de filosofia, tiraram as aulas de sociologia da grade curricular. Da grade curricular. Eu adoro fazer essas aulas. Obviamente, você vai dizer, não, é porque ela é filha de artista. Não, mas é necessário. Isso é necessário. É necessário. Porque exatamente como é uma coisa que a arte é algo que acompanha o ser humano dentro da sua história, você vê a necessidade de se expressar por meio da arte, né? Por meio do desenho. E você tem que conhecer. Você precisa ver. Tem oportunidade, né? Eu acho que acho que a palavra mais importante, talvez, do percurso de cada um é a oportunidade, né? Então, as oportunidades têm que ser dadas. Porque se não tiver oportunidade dentro da escola de ter uma aula de artes, de você manusear, fazer um desenho, ou de pintura, ou de escultura, mesmo que a pessoa não curta depois e tal, mas aquilo, naquele momento, ela está sendo útil. E de você conhecer, tá sendo útil, né? Por exemplo, é óbvio que falta, de certa maneira, também para os professores, esse tipo de base, formação, né? essa formação, base. Porque você, por exemplo, quando você vai dar uma aula de história, você pode dar uma aula de história através dos objetos artísticos. Isso. Através de quadros de determinada época. Isso. Através de criações que são criações culturais. Com certeza. Né? Mas, talvez... E sobre tudo você pode falar por meio da arte. Sim. Né? Você pode dar um tema para uma garotada de uma determinada série e dizer, bora, moçada, vamos aqui, né? Vamos falar sobre isso através do desenho, da pintura, da escultura, da fotografia. Porque você vê... Da música. Isso é algo tão vital, né? Porque a criança, desde sua eternidade, ela tem uma necessidade de expressão através de cores, né? Ela não tem... Até porque vem antes da escrita, né? Exato. Ela, tipo assim, se aquilo não fosse desimportante para ela não rabiscaria, sabe? Ela não riscaria, ela não usaria cores. É óbvio que ela não tem uma formação intelectual ainda, mas ela está tentando, de alguma forma, expressar aquilo. Então, é uma coisa que está... E é um meio que ela tem, ela pega o lápis ali, começa a pintar, começa a fazer, e aí desenha o sol, desenha a casa, desenha o papai e a mamãe, desenha... E aquilo ali é uma primeira forma de manifestação, de expressão, né? Exatamente. Muito massa. Aquela coisa... Você pega um dos maiores filósofos da humanidade, que era o Hegel, né? Ele dizia que a manifestação do absoluto, a manifestação do absoluto dava em 3 fases, que era nas artes, na religião e na razão, né? Então, é fundamental, a arte é algo fundamental e as pessoas precisam ter acesso. E nesse aspecto, eu considero também que os artistas, eles têm que ter esse papel também. Tem que cutucar, né? Tem que chegar junto, tem que fazer projetos. Temos os editais aí que estão voltando com tudo. E tem que ter essa provocação, né? Que essa questão da acessibilidade cultural, ela é fundamental, né? Tem que ter. E é o que eu estava dizendo, o teatro sofre um pouco também disso, né? Como as artes visuais sofrem, né? A música, ela é mais universalizada. Mas as artes visuais precisam muito desse cutucão, né? Desse empurrão. Isso. É como eu te digo, assim, de certa maneira, não menosprezando, então, até porque em todos os setores artísticos existem aquilo que a gente pode chamar de trabalhos de vanguarda e trabalhos mais tradicionais, mas, de uma forma geral, eu acho que talvez as artes visuais, as artes plásticas, seja aquilo que mais se afastou do grande público. Né? Até porque, como ela é algo que normalmente é uma coisa menor, é um objeto, é alguma coisa, é um quadro... Né? Que não pode estar em todo lugar, né? Ou não poderia, até talvez possa. Não tem essa questão, de certa maneira, da reprodutibilidade, de estar aparecendo em vários lugares. Né? Mas aí eu vou entrar numa questão que eu mesmo, confesso que já tive um certo preconceito antes e hoje estou quebrando isso, questão da arte aplicada. Né? Porque a arte aplicada é uma forma aplicada na camisa, aplicada numa caneca, num prato e tal, é uma forma de democratizar a arte. Né? Então, você tem um trabalho uma obra de arte belíssima como essa, que está numa tela, ela vai para alguma parede de alguém que a adquirir, mas ela pode ser reproduzida. E hoje nós temos as redes sociais aí também que, né, a internet que ajuda muito isso. Porque existe aquela coisa, né? Existe a questão da fruição do objeto artístico, que é aquele que você experimenta, né, em alguns lugares que você não tem a
digamos assim, você não compra, mas você experimenta, vê aquela obra e tal, não sei o quê, e aquilo ali te produz alguma reação, alguma coisa, mas às vezes você quer ter a obra também na sua casa, né? E felizmente também com essa coisa da tecnologia, né, de reprodutibilidade, você pode criar obras que em série, que aí você gera um barateamento do custo dela e as pessoas podem adquirir também. Tem essa questão também. Mas a popularização da arte, ela desvaloriza a arte visual? Eu não acredito, não. Eu acredito que a arte ela tem que se popularizar. Eu também. O que eu acho que não deve ser exigido necessariamente do artista é que ele deixe de experimentar. Porque, às vezes, quando você fala dessa questão da popularização da arte, das artes visuais, das artes visuais, no caso, você, às vezes, pode dizer, não, o artista tem que criar em cima de um código que seja mais compreensivo. Né? Entendi. Ou seja, ele tem que criar uma obra que seja mais acessível no sentido de linguagem. Né? E isso, para mim, não vale. Tem artistas que usam, que tem uma linguagem mais... Mas tem que ser do cara, né? Tem que ser da pessoa, da artista, do artista. Tem que ser da expressão. Na hora que você começa a direcionar, perde a naturalidade, perde a pegada criativa. E eu acho assim, a arte, quando ela, de certa maneira, ela é mais estranha, ela também pode fazer com que você se esforce mais para pensar sobre ela. Ela não te entrega necessariamente a coisa ali muito mastigada. Sabe? Eu digo assim, procure pensar, como eu te falei, quando eu converso com algumas pessoas, ou quando eu dou algumas aulas, então eu digo sempre assim, olha, se coloca na obra de arte e se esforça um pouco para pensar, para tentar entender. Se desprende, né? Isso. Desprende dos preconceitos, se desprende, simplesmente vivencia aquilo. Vivencia aquilo ali. Mas também digo assim, se aquilo ali não te passa nada, tranquilo. Sabe? Porque às vezes também a arte ela não quer te passar nada. Ela quer só ser, né? Quer só ser aquilo ali. Às vezes só uma questão de ela é arte pela arte, né? Alguns trabalhos abstratos, né? Você como abstracionista, eu também desenvolvo alguns trabalhos nessa linha. Aí a pessoa diz assim, não, mas o que é isso? Aí disse, não, isso é isso. Isso é isso. Isso é um objeto de arte que era uma tela em branco e virou algo, né? Isso são as cores, isso é essa harmonia, isso é isso. Isso não é nada além disso. Eu não quero que você imagine outra coisa. Apesar de você, como espectador, você pode imaginar também, porque existe isso também, né? Quando um espectador se coloca diante de uma obra de arte e passa a interagir, a se relacionar com ela mentalmente, você pode também estar criando outras coisas. Não, eu sempre digo, a abstração é isso, né? Coisas, inclusive, que não é o que o artista pretendia. Pronto. Eu digo sempre assim, que existe um diálogo entre o artista e a obra, e existe um diálogo entre a obra e o espectador. Isso. Né? Tem o que a gente faz, tem o que está ali, tem o que a pessoa vê. Exatamente. O espectador vê, né? Às vezes, essa relação do espectador com a obra é a coisa mais maravilhosa, porque ele está criando coisas na cabeça no imaginário dele, né? Muitas vezes a galera olha o meu trabalho e vê coisas que eu não tinha visto, às vezes é a parada do inconsciente, né? E aí é onde entra uma coisa que é maravilhosa na questão da arte, né? É porque a arte faz pensar. Isso. Gera reflexão, gera reflexão, né? Gera reflexão. Ela gera reflexão. E quando você aprende a refletir, aprende a ter uma posição crítica, rapaz, você leva isso para a vida. Com certeza. Você leva isso para a vida. Com certeza. Porque eu acho que isso é que é o estímulo, né, Cardoso? É o estímulo. Eu tenho uma concepção de vida que tudo está interligado. Sabe? As coisas não são instantes separadas. Não tem Aquilo ali, essa relação que você tem com a arte, onde você desenvolve uma capacidade crítica de pensamento, onde você questiona o que é que o cara quis passar, o que é que eu estou entendendo, o que é isso, o que é aquilo. Essa relação, você leva isso para a vida. Você passa a encarar, de certa maneira, a vida não como algo que se apresenta como dado, mas algo que se apresenta e que, em cima daquilo, você tem que fazer uma reflexão também. Então, cabe a nós, artistas, e a quem trabalha com as artes visuais, tentar quebrar essas barreiras e dar acessibilidade, né? E a tua história? E a tua carreira? E como é que começou? Começou no ventre materno, essa vontade de... Como diz a galera, estreou, né? A estreia já foi arte visual, né? Não, eu não vou tão longe, mas eu posso ir até anterior a isso, né? Porque também, de certa maneira...
tem a questão de quem vem antes, né? Da tua história, a história. Não começou no ventre materno, mas tem alguns fatos bem interessantes, assim. Por exemplo, o meu pai era uma pessoa do interior, né? Uma pessoa semi-analfabeta, né? Ele sabia ler, né? Mas foi uma pessoa que fugiu das escolas pela própria condição precária que ele viveu, financeira que ele viveu, né? Mas ele sabia ler e ele gostava de ler. E ele gostava muito de música. Legal. E ele, mesmo quando eu era criança, né, na verdade, ele colecionava aquelas coleções de arte, né? Leonardo da Vinci. Que legal. Ele gostava de arte. Entendi. Né? Tinha o interesse dele. Apesar de ser uma pessoa simples. Uma pessoa simples, sem formação acadêmica e tal, né? Educacional mesmo, intelectual, básico, ele sabia ler e escrever. Legal. E gostava, né? Gostava de ler, comprava coleções de discos, coleções de música clássica. Aí você vê que o interesse pela arte, ele prescinde da formação intelectual, inclusive, né? É exatamente isso. Ele prescinde da formação acadêmica. Intelectual. Mas então, pronto, essa formação dele, né? Fez com que eu me interessasse muito para a leitura. Ele era cambista, né? Apontador de jogo de bicho. Ah, que massa. Centro, né? Meu avô também. Meu avô também. Ele era apontador de jogo de bicho e toda vez que ele vinha do trabalho, ele trazia uma revista em quadrinho para mim. Que legal. E aí eu pedia para minha mãe ler, né? Minha mãe era professora primária, eu pedia para minha mãe ler e tal. E aí a minha mãe só que nem sempre tinha tempo, né? E isso me fez querer aprender a ler muito cedo. Entendi. Porque eu queria, quando ele trazia, eu queria a revista estava ali, né? Colorida e tal. Não sei o quê. E nessa história de ler o quadrinho, eu comecei a me interessar pelo desenho também. Comecei a copiar os desenhos do quadrinho. A questão do estímulo, né? Exatamente. A questão do estímulo. Né? Então, essa coisa do visual entrou muito, muito forte. Massa. Então, pronto, eu comecei ali, dali eu não parei, né? Eu continuei, fiz depois de um certo tempo, comecei a me interessar, comprar livros que também vendiam em bancas que ensinavam a fazer anatomia. Eu sou um autodidata, assim, eu não fiz um curso de formação. E não foi para a parada acadêmica, né? Mas eu estudei arte por conta própria, né? Por conta própria, né? E aí, ali, esse período, assim, até a adolescência, onde eu já me interessava por desenho, já desenhava, obviamente, não profissional, mas estudava desenho, anatomia e tal, por vontade mesmo. Entendi. Aí, eu morava ali na Piedade, né? Ali no Joaquim Távora, ali na Partindo da Igreja da Piedade? Também um movimento mais ligado à questão da música, legal, muito forte e tal. Quando isso? Que ano? Cara, tu me pergunta. Assim, foi ali. Tinha o quê? 17 anos? Antes dos 80. Não, antes dos 80. Antes dos 80, né? Ali, entendi. 14, 15 anos, né? Eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, a gente mudou, a gente foi morar no Zé Walter. Legal. Né? Que era assim, bem distante, né? Era um bairro dormitório, né? Um bairro de periferia. Meu pai comprou uma casa lá, a gente morava ali no Joaquim Távora de aluguel, ele comprou uma casa lá, a gente foi morar lá. E foi muito bom, apesar de ser muito distante, assim, bem diferente do que é hoje em dia, os acessos aos bairros de periferia, era uma coisa absurdamente distante, longe, né? Longe mesmo, de difícil acesso com transporte e tal, não sei o quê, né? Mas lá tinha uma coisa, exatamente por ser uma coisa isolada, tinha um movimento cultural também muito forte lá. Legal. Muito forte, que era muito fomentado pelo Centro Cultural Social Urbano que tinha lá, entendi, né? E que tinham cursos de teatro, tinha cursos de arte, né? Tinham de música. Era da comunidade ou era do poder público? Era o poder público. Poder público, a prefeitura e tal. Acho que era... Ainda a época da ditadura militar, né? Entendi. Mas havia esses centros comunitários. Interessante. Tal, né? Que hoje também existem, né? Existem os CUCAs e tal, essas coisas, né? Tá voltando com força agora, né? Com força, a questão formativa, né? Mas, enfim, aí tinha esse curso e tinha um pessoal muito ativo em várias áreas, uma juventude muito ativa culturalmente. Massa. Né? Que ficava ali circunscrita ao bairro mesmo, né? Tinha um pessoal de teatro, fazia teatro, tinha desde o teatro... Tinha uma evolução ali de ideias e tal. De grupos de teatro político, né? Que faziam teatro de rua político, a grupos de teatro de vanguarda, né? E tinha feiras que as pessoas lá, poetas, organizavam nas praças lá, né? E tinha um curso de desenho que era dado pelo nosso falecido querido amigo Dante Duarte Diniz, Dante Diniz, né?
que aglutinava muito o pessoal interessado nas artes plásticas. Gente que fez curso com ele, mas outras pessoas como eu que não fazia curso, mas que se interessavam por arte. Estava por ali, né? Orbitava ali, né? Orbitava ali na sala de aula dele e ficava conversando sobre arte, discutindo sobre arte. E nesse meio, nessa sala, eu conheci os amigos que depois a gente veio a formar o grupo Fratura Exposta, que foi um grupo que a gente formou exatamente para, de certa maneira, trazer o trabalho da gente para Fortaleza. Entendi. Né? A galera da periferia que criou um movimento ali de artes visuais para mostrar para a galera da... Porque, inclusive, só para você entender como era o sentimento de periferia na época, de distância, que a gente falava assim, de levar o nosso trabalho para a cidade, né? Para a cidade. Porque era... Como se não fosse uma coisa... Apesar de que o Zé Walter, ele já era bairro. Era bairro, né? Porque tinha uns distritos. Teve uma época que em Fortaleza tinha um distrito. Tinha um distrito de Messejana, era bairro já, né? De bairro dormitório. Né? Entendi. Porque não existia uma vida, digamos assim, financeira. A galera ia trabalhar, passava o dia trabalhando em Fortaleza e voltava para... Ele queria uma fama, né? Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte, né? Mas, então, a gente lá com o Dante, a gente acabou se encontrando, né? Fazendo amizade, que era... e a gente... Quem eram os do Fratura Exposta? Era eu, né? O Cardoso Júnior, Mário Sanderes, o Jorge Luiz Silveira, o Assis Castelo Branco, o Kelson Teles e o Sebastião de Paula. Legal. Né? Então a gente... Era um grupo, Fratura Exposta? Mas... Poderia considerar um grupo? Mas a princípio não foi como grupo. Por exemplo, a gente tinha um problema muito sério, como todo mundo tinha problemas financeiros e tal, não sei o quê, que a gente buscava superar, inclusive utilizando materiais não ortodoxos, usava pintura... A gente não tinha dinheiro para comprar tinta, tela, essas coisas. Então Entendi. A gente usava, às vezes, tinha que usar o que tivesse na mão, né? Às vezes usava material, esmalte sintético, material reciclado, madeira, né? Coisa assim, papelão. Exatamente. E aí a gente ia ter um salão de abril, né? E a gente não tinha grana para produzir. E a gente, vamos se inscrever no salão de abril, porque pode dar uma visibilidade para a gente se alguém passar e tal, Legal. Não sei o quê. E aí a gente conseguiu um espaço no centro comunitário para fazer uma festa, para angariar dinheiro, para comprar material, para poder para esse salão. Massa, né? Ou seja, teve todo um projeto, né? Isso, exatamente. Não posso falar nem de projeto, era só vontade. Teve uma onda, né? Deu vontade, vamos fazer dessa forma, né? Vamos lá. Fazer a festa. E assim fizemos, né? E essa festa foi o surgimento do Fratura Exposta nessa festa? Não, ou já... ainda não, na verdade. O desejo realmente era de produzir, mas Entendi. não havia ainda essa concepção de grupo, né? então. A concepção de grupo ocorre assim, a gente pega, realmente produz, a gente escreve os trabalhos. Cada qual individualmente? Cada qual individualmente, né? No Escreve, salão de abril. Isso, eu, o Jorge, o Mário, acho que o Kelson também entra, não vou lembrar, acho que o Assis também entrou, mas o importante é assim, que dentro desse salão, né, eu fui premiado com o primeiro prêmio de pintura. Pô, massa, o parabéns. Mário foi premiado com... era uma categoria de desenho e experimentação, que era uns retratos 3x4 que ele fazia interferências em cima. Massa. E o Jorge Luiz ganhou uma menção honrosa nesse salão. Então, ou seja, e foi uma parada totalmente de vanguarda, de coisa nova, vocês usaram o que tinham ali e tal. Diferente. O teu trabalho, como foi? O meu trabalho eram 2 peças recortadas em compensado, 2 peças tamanho médio, aliás, um pouco grandes e tal, e pintadas com um esmalte sintético. Massa. Né? Acredito que o Jorge também eram 2 peças recortadas, né, em madeira, e o Mário eram essas intervenções em fotografia 3x4. E o Salão de Abril sempre abraçou isso. A novidade, né? Sempre abraçou. É um salão tradicional aqui. Quando a gente viu que a gente conseguiu, de certa maneira, esse respaldo ao trabalho da gente, né? É exatamente aí onde eu começo a contar a minha carreira, porque foi o primeiro salão profissional que eu... Que ano foi isso? 85. 85? Legal. Aí eu digo, aí pronto, a gente resolve, conseguimos isso aí. Deu certo aqui, né? Agora o próximo passo, né? Aí a gente fomos acolhidos. Assim, um grande acolhimento da figura fantástica, foi inclusive a pessoa que escreveu o texto do salão, que é o Roberto Galvão. Massa. Né? Que está lá, atualmente está na Casa d'Alva, né? Casa d'Alva, que é Casa d'Alva. Salvo engano, é Jardim
Interior. Acho que é Jardim Interior. Salvo engano, essa Jardim Interior. Bonita a exposição. Né? Linda a E aí, exposição. a gente procurou o Roberto, né? Aí a gente já tinha a ideia do grupo, né? De formar um grupo realmente, né? Se apresentar como grupo, né? Que na verdade era uma tendência que estava acontecendo muito no Brasil. Na época, né? Na época você tinha o Casa 7 em São Paulo, você tinha outros grupos. Então, Entendi. essa coisa de ter um grupo era uma coisa que estava bem em voga. Né? A gente não tinha, não era um grupo que tivesse uma proposta estética coesa, né? Era um grupo mais... Cada qual tinha a sua onda. Pela relação geográfica. E de andar junto, né? E de andar junto. Juntar força. De certa maneira, ter os mesmos problemas. Problemas de produção, problemas de colocação do trabalho dentro do cenário artístico cearense, porque a pretensão da gente era o cenário artístico cearense, né? E aí, através do Roberto, ele conseguiu... A gente conseguiu fazer uma exposição na Casa de Cultura Raimundo Sela, que era no centro de Fortaleza, que era um espaço tradicional no centro, mas que se dizia que também que não se levava ninguém para lá para a exposição. Entendi. E a gente encampou fazer, né? Criamos uma estratégia para levar pessoas para lá. Antes dessa exposição... E já foi como fratura exposta. Antes dessa exposição aconteceu uma coisa muito legal, que eu acho que foi isso que fez essa exposição na Casa de Cultura Raimundo Sela dar certo, que foi uma exposição do Sigberto Franklin na galeria da Inês Fiuza, né, a antiga galeria da Inês Fiuza, que ficava na Desembargador Moreira, e a gente fez uma performance lá. A gente pintou uma vitrine de dentro para fora, com as pessoas assistindo. Então, isso meio que deu um primeiro... Tinha a vitrine e vocês pintaram pelo lado de dentro. Exatamente, né? Legal. Os trabalhos da gente, que eram trabalhos bem agressivos, né? Assim, de desconstrução mesmo, né? Exatamente. Bem de fratura então, mesmo. Aí, pronto. Então, isso apresentou meio que o Fratura Exposta. Mas foi a estreia do Fratura Exposta. Aí, pronto. Isso gerou um interesse... Que foi antes da exposição no Raimundo Sela. Foi um pouco antes. Ou seja, teve toda uma cadência, né? Começou lá com o Dante, aí vocês se juntaram, fizeram a festa lá no José Walter e tal. O Roberto Galvão comprou a ideia. E aí vocês fizeram essa performance antes lá na... Exatamente. Então a gente estava cumprindo o que era o objetivo da gente, que era vir para Fortaleza. A gente fez a exposição na Raimundo Sela. Massa, cara. A gente fez também... Porque a gente pensava muito nas coisas que a gente ia fazer, porque a gente também não queria, a gente tinha uma coisa de mostrar as coisas de forma diferente. Entendi. A gente não queria nada dentro lugar do comum, nada do que tivesse... Então, a exposição lá da Raimundo Sela, a gente pegou e deixou só a sala de entrada com a luz acesa e todas as salas no escuro. Então, as pessoas chegavam e ficaram um bocado de gente amontoada naquela sala. Do lado de fora. E o resto? Sem saber e tal, o que ia fazer, o que ia acontecer. Arte visual no escuro. Isso, e tudo no escuro. Aí a gente pega... Que massa. Uma música do Pink Floyd, aquela dos relógios, né, do tic-tac e tal, não sei o que, começa a tocar bem alto lá e tal, não sei o quê. E o Jorge faz uma performance onde ele tinha encharcado um quadro dele que era um rosto, do quadro com querosene, e o Kelson joga acende o bicho, e aquilo tudo escuro. E pum! Como é que não incendiou o espaço, mano? A diretora do espaço vai apavorada, com medo de tocar fogo no que massa, cara. Aí, pronto, aí ele faz essa performance, né, que queima rapidamente, obviamente, o quadro, né? Era querosene, acho que era alto. Ou seja, a desconstrução mesmo. Ele pintou e queimou o quadro que ele tinha pintado. Aí a gente pega, aí acende todas as luzes, aí tem a exposição. Massa. Propriamente dita, com trabalhos que também eram experimentais. E tinha essa pegada de crítica, de mostrar coisa nova. Eram trabalhos que eram quebrar paradoxo. Eles tanto eram fora de uma linguagem tradicional do que se apresentava como arte na época, aqui em Fortaleza, e também em termos de material. Né? Entendi. E aí a exposição, porra do caralho. Porra. A exposição, assim, bem legal. Mas, enfim, aí nessa exposição, a Dudora Guimarães, que era a proprietária da Arte Galeria, que era uma galeria de arte contemporânea aqui de Fortaleza, que trazia muita gente de fora, veio à exposição e convida a gente para levar essa exposição
para Pra lá. a galeria. Poxa, e assim, que massa. E assim a gente faz. E a coisa vai acontecendo, Isso, né? vai puxando a outra. A gente faz isso e, tipo, realiza uma série de performances durante o período que tem a exposição lá. Inclusive, o período final da exposição coincide com o período eleitoral, onde teve a eleição da Maria Luísa Fontinelli. E a gente pega e convida, a gente pega como uma crítica ao processo eleitoral também, que grudava cartazes nos campos. Na cidade, né? Poluía visualmente a cidade inteira, né? A gente pegou e pregou cartazes em cima das obras que a gente estava expondo, cartazes de políticos em cima das obras que a gente estava expondo. E Caramba, que massa! Os candidatos a chegarem juntos, fazer um debate lá. Que legal, cara. Né? E é engraçado esse debate, né? Foi eu lembro assim que foi a Maria Luísa Fontinelli, foi a Moema Santiago. Na época era o Paes de Andrade era o candidato. Que estava na frente, na frente das pesquisas, né? E tal, não sei o quê. Deve ter ido algum outro candidato que agora não me lembro e tal. E o Paes de Andrade não foi. E o Paes de Andrade perdeu. Quem ganhou foi a Maria Luísa. E a gente falou tirando que diz assim, ó, o Paes perdeu porque não foi para a exposição. Né? Legal. Então, foi assim um lance. Aí, pouco tempo depois disso, o grupo se desfez, porque as pessoas sempre perguntam, por que o Fratura se desfez tão rápido, né? Mas é exatamente porque a gente não tinha uma identidade estética. Não era, a gente só tinha um objetivo, que era mostrar o trabalho da gente. Expor a fratura, né? Exatamente. E isso a gente conseguiu. Depois que a gente conseguiu isso, não ficou meio E para o que se propôs, deu certo. Isso, e cada um passou a seguir. Lançou vocês no mercado de arte, isso, né? E mostrou como é que funciona. Sua história. Eu recebi um grato convite de ser assistente do Sérvulo Esmeralda, né? Eu fui durante mais de um ano, eu fui assistente do Sérvulo, né? Do Sérvulo Esmeralda. Foi o período que ele estava realizando a primeira exposição de esculturas efêmeras com gente do mundo inteiro. Uma experiência riquíssima que eu participei. Não sei como é que tu não enveredou por essa parada, né? A área mais... É porque não era a tua mesmo. Não era, minha área é mais impressionista e tal. Mas, enfim, da montagem foi onde eu tive realmente contato com uma série de pessoas, né? E... Paralelo a isso, e veio uma série de críticos, né, que tinham muito respaldo e tal, e veio o Casimiro Xavier de Mendonça, que era um crítico muito conceituado na época, né, já falecido, e ele se interessou muito pelo meu trabalho, do Jorge e do Mário, e levou essa proposta para a principal revista de arte na época, que era a revista Galeria. E a revista era Galeria, Rio, São Paulo? É de São Paulo. São Paulo. A revista Galeria publicou, se eu não me engano, foi 4 ou foi 5 páginas. Com o trabalho de vocês? Com o trabalho da gente, chamando Triângulo Cearense. E levantando exatamente a questão de que era necessário olhar para fora do circuito Rio-São Paulo, né? Que havia arte contemporânea de qualidade muito sendo feita fora desse circuito. Legal, né? Legal. E aí pronto, aí o resto foi história. Aí nesse período eu acabo indo para São Paulo também para participar de uma exposição de uma semana e acabo ficando por lá uns 5, 6 anos. Passou 6 anos ainda em São Paulo? Não sei se chegou a 6, mas acho que em 5 anos. Legal. Aí nesse período eu fui premiado no Salão Paulista de Arte Contemporânea, eu participei 2 vezes do Salão Paulista de Arte Contemporânea, numa delas eu tinha sido premiado. Fui premiado, aliás. Aqui eu fui premiado também na Unifor Plástica, na época ali. Legal. E pronto, aí passei esse período. Quando eu voltei para Fortaleza, fiz uma exposição numa galeria chamada Galeria Suzana Sassum, né? Foi assim uma coisa até interessante, porque quando eu cheguei com uma linha de trabalho e a gente marcou a exposição para um ano depois. Eu marquei uma exposição, na verdade, para 2 galerias, uma em São Paulo e uma em Brasília. Uma era a Suzana Sassum, em São Paulo, e a outra era a Espaço Capital, em Brasília. Só que nesse ínterim, em um ano de trabalho, o meu trabalho mudou. Entendi. Né? Mudou. É natural, né? Até porque tu estava morando em São Paulo. Isso. O meio mexe muito com a gente, isso, né? Com a questão do que a gente produz. Influencia muito. E aí, com essa mudança, a Galeria Suzana Sassum manteve a exposição, né?
e a Espaço Capital cancelou. Porque não era mais aquele trabalho. Aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o mercado, que é essa onda do que a galera quer, né? Isso, exato. Mas aí foi uma exposição que teve uma repercussão bem legal. Ela teve... saiu uma matéria, saiu uma nota na Vogue, com uma nota do Olívio Tavares de Araújo, que era outro crítico de arte. Essa exposição foi muito bem visitada e tal, mas como era uma exposição, eu sempre tive uma coisa no meu trabalho de tocar em determinados temas que eram meio polêmicos, questões de religiosidade, sexualidade, entendi. Tal, não sei o quê. E foi uma exposição que foi bem visitada, foi bem comentada, mas que não vendeu nenhum trabalho. E eu, num perrengue danado, né? Porque não tinha... Tem que vender para poder... Aí trabalhei trabalhei de garçom, trabalhei de uma porrada de coisa e tal. E isso acontece ainda hoje, né, Cardoso? Exatamente. A questão de nós artistas termos que trabalhar em outra coisa para poder produzir arte, né? E isso é uma realidade, eu acho que não é só nossa, eu acho até estava falando outro dia que fez uma pesquisa que a maioria dos artistas, inclusive do Rio de São Paulo, né? Do mundo inteiro, na verdade. O percentual de artistas que vivem exclusivamente daquilo que pode se chamar da venda do objeto artístico, da venda do seu produto ou do seu trabalho artístico, é muito pequena. A maioria deles ou é professor, ou tem outras atividades. Alguns vêm de famílias... que tem mais condições financeiras, né? Tem dinheiro e tem pequenas fortunas que os mantêm. Né? Ou tem que trabalhar para poder manter a onda. Justamente porque... a arte ela é de difícil circulação, porque ela tem um valor que, para a população em geral, ela é alta. A classe média e a classe alta que compram a obra de arte não compram com tanta habitualidade e, às vezes, são dirigidas pelas galerias, né, de certa forma, que aí a gente fala da questão do mercado de arte, do que a galera está querendo naquele momento, e se você não estiver enquadrado naquilo que estão querendo, você fica fora. E aí tem que trabalhar para botar feijão na panela, né, Cardoso? Para a gente encerrar assim, essa coisa da trajetória, aí passei esse tempo, vim para Fortaleza, depois desse período, né, 5 anos sem vir, vim para ver minha mãe. Passou 5 anos lá, né? Aí vim para cá, quando eu vim para cá foi a época que o Fernando Collor assumiu a presidência, né, ganhou a presidência. Quando o Collor assumiu a presidência, ele meio que parou totalmente todos os equipamentos culturais e tal, teve aquela coisa de confisco, de poupança. E eu entrava em contato com amigos meus lá de São Paulo e diziam, cara, aqui está muito ruim. Está parado, né? Parado e tal, não sei o quê, não está acontecendo nada por conta do lance do confisco, parou tudo. Tipo, fica aí, tal, né? Não sei o quê, fica aí. E aí, pronto, aí fui ficando em casa aí, né? Tive filhos. Aí comecei também a enveredar pela questão do lance de publicidade, né? Depois design gráfico, né? Isso sempre paralelo ao trabalho de arte que eu continuava e continuo desenvolvendo. Né? Então, hoje em dia, com mais experiência, né? Mais trabalho, envolvido com o lance de arte, estou aqui junto aqui em Fortaleza, junto com você e o Carlos Campos e o Alan Mendonça, da editora Radiadora, com o Espaço Craft, né? Que surgiu inicialmente como um ateliê coletivo só de artistas plásticos, que atualmente é um espaço cultural que conta com uma editora, uma né? Editora, uma galeria, né? Que a gente criou nossa própria galeria e os ateliês, né? Que estão sempre abertos. E atualmente estamos aí trabalhando para desenvolver mais nessa área. De paralelo a isso, continuo desenvolvendo meu trabalho de design. Né? E é interessante, Cardoso, que nesse papo falou 2 vezes em política, né? Falou na onda da Prefeitura de Fortaleza, lá com a Maria Luísa, com o Paz de Andrade, e depois falou na questão do Collor. E como é importante essa questão, até porque a política é uma parada de história, né? A história e a política ela andam juntas, e a questão da cultura também. Então, o fazer artístico, ele tem a ver com um momento histórico, e aí perpassa por essas questões do estímulo à economia ou não, né? E agora nós estamos vendo aí a questão dos editais que estão voltando e tal, e isso acaba estimulando a arte de uma forma geral, né? E aí, por um momento econômico, tu deixou de voltar para São Paulo, né? Tá vendo o Collor de Mello? O Cardoso não voltou para São Paulo por conta daquela questão da parada. Brincadeira. E essa questão dos equipamentos de arte, que a gente acabou fazendo a arte buscando o nosso próprio espaço.
Isso tem acontecido mais, né? A gente tem notado que os artistas têm se unido, houve essa questão do fator exposta, e agora nós nos unimos novamente para fazer arte de forma conjunta, né? Com associativismo, né? Sim, funciona, né? Está funcionando, né, Cardoso? Eu acho que isso, né, ele se mostrou muito necessário, essa coisa da gente se unir, não mais para apenas mostrar o trabalho, mas para criar condições de expor mesmo, né? Criar galerias, né? Eu também estou com um edital agora, com a criação de uma galeria virtual, né? Um edital do... Qual o nome da galeria? A Galeria Calango Cego. Calango Cego? Calango Cego. Massa, por que Calango Cego? Calango Cego porque é uma coisa... Calango é aquela coisa que é muito daqui do Nordeste. É nosso, né? É nosso. Né? Na época que eu estava em São Paulo, aquela época que teve umas secas bravas aqui, vinha muito aquela história do nordestino comendo calango. Comendo calango, né? E sonoramente é uma palavra legal, né? Calango, eu acho massa. Preconceito com isso. E o calango cego, o cego, né? É porque o pobre do calango cego, ele pegou uma fama de ser um animal venenoso, né? Mas ele, na verdade, não é, né? Só porque ele tem, se eu não me engano, é um palato, é a língua que é escura, e as pessoas associaram aquilo ali com um veneno. Interessante. Então existe essa espécie calango cego? Existe. Que legal. E aí a galeria leva isso porque exatamente a proposta da galeria é trabalhar a arte cearense, né? É levar a arte cearense, obviamente... É uma parada regional, isso, né? Exatamente. É divulgar o trabalho do artista cearense. Ela é uma galeria online, né? Ela trabalha exclusivamente com venda e envio pela internet. Para qualquer lugar do Brasil. Exatamente, qualquer lugar do Brasil, e também se propõe futuramente para fora do Brasil. Legal. Então, é uma coisa que levar as artes visuais cearenses pelo mundo aí, espalhar pelo mundo. Porque acaba sendo, né, na verdade, uma necessidade, porque essa questão do mercado é algo que ainda não se estruturou de uma forma sólida aqui para poder dar condições dos artistas de trabalharem somente com a sua questão de arte. Então a gente acaba tendo que criar mecanismos, né? Para superar isso. Legal. E assim, quanto mais gato, mais gatinho, né? Então, você tem a questão de vários equipamentos distintos. Você tem a galeria estabelecida, aquela galeria mais formal, aí você tem a galeria online, você tem a craft, você tem outros espaços que estão se montando, né? Estão sendo montados aí na cidade, né? Tem a galera que está ali no centro, né? Que está no Palácio Progresso, né? Está ali a Azul e foi para lá. O artista ele vai procurando meios, né? E essa questão do associativismo ajuda, né, Cardoso? Então, você distribui, divide os custos, né? E une força, né? Muito massa. E acaba que isso faz com que as pessoas tenham um olhar diferente. Sim. Acaba espalhando mais a arte, como a Andrea, esse é um termo da Andrea Dalólio, né? Que uns dias a gente deve entrevistar aqui. Então, espalhar a arte e as pessoas começam a ter mais contato, né? Tem aqui, em Fortaleza, especificamente, tem uma galeria, que é a Ponto de Vista, que trabalha muito com arquitetos, né? O arquiteto, ele tem uma função... Eu acho que aqui no nosso mercado tem uma função importante na questão das artes visuais, não é? O arquiteto, de certa maneira, ele faz uma ponte, né? Nós temos digamos assim, um crescimento imobiliário muito grande, né? E, normalmente, quem tem casa quer colocar alguma coisa nas suas paredes. A questão da ambientação, né? Da ambientação, né? Então, é uma coisa muito importante, né? E é interessante que eles olhem, né, para além de determinadas coisas. Da decoração, né? Da decoração. Mas né? é aquela coisa... Isso é um trabalho, né, Cardoso? Todo esse olhar, toda essa coisa que é a questão formativa. É a questão formativa, exatamente. É a questão formativa. Que a obra de arte, um trabalho desse, qual o título desse trabalho? Esse trabalho é o Rio. O Rio? É o Rio. Né? Você vê, ele vem de cima, ele entra no indivíduo, né? Ele vem para o indivíduo, ele penetra, ele passa, né? Ele lava, é fluido, né? É fluido, né? Exatamente. Legal. E aí você vê um trabalho desse, uma obra belíssima, e para ele entrar no ambiente, ele não necessariamente precisa
combinar com o sofá, combinar com a cortina, não. Ele é uma obra única. Por mais que tenha a questão do senso estético, né? Esse trabalho é legal, assim, porque quando você mostra, ele tem, na verdade, uma série de signos, né? Como eu te disse, ele é um rio. Mas quando você fala da ideia de rio, você imagina sempre algo, enfim... Líquido? Não só líquido, mas azul, né, e tal. E na da verdade, cor. Ele é um rio negro. Negro, né? Eu acho que essa coisa da questão da cor, da questão do preconceito, né, que perpassa, mas ao mesmo tempo ele tem que se mostrar como algo que é condutor da história, né, da história do nosso país. Entendi. Né? Então ele é cheio de... Então o curso do rio, do curso desse rio, ele ele flui pelo combate ao preconceito, né, pro olhar para a igualdade, né? Eu estou vendo aqui na tua camisa, vidas negras importam. Isso, e sempre importaram. Houve épocas que importaram menos, né? Que importaram nenhuma, né? Mas assim, o importar que eu digo é que houve pessoas que não deram importância. Mas essa importância, ela é essencial e ela é natural do ser humano. Então, hoje a arte está justamente dando esse grito que é importante, que é de dizer, olha, vidas negras importam, e indo para a tela. Né? Então, essa questão da pauta identitária está muito em voga. Está muito em voga, né? É muito necessário, porque é aquela coisa, tipo assim, você diz assim, toda arte tem que necessariamente falar de temas sociais e políticos? Não, de forma alguma. Mas é importante. A arte tem que falar daquilo que interessa ao artista. Né? Naquele momento. Inclusive, até porque nem todo trabalho seu fala sobre essa onda, né? Agora, porque a arte, como eu te falei, como a gente estava conversando antes, ela tem essa força de despertar um pensamento crítico. Isso. Né? E, por conta disso, ela já é uma força política em si. Isso. Certo? Mas como ela trata, pelo menos no caso do meu trabalho, ela reflete muito o meu cotidiano e aquilo que eu vivencio. A sua vida, então, né? Exatamente. Então, ela vem para dentro, ela entra naturalmente no meu trabalho. Né? Mas, obviamente, eu tenho outros trabalhos que não tocam... Menos autorais. Nessa questão do autoral em sentido de autobiográfico, né? Autobiográfico. De autobiográfico, né? Da autobiografia. Elas são autobiográficas, mas outras não. É uma coisa que eu escolho fazer. Né? Eu escolho fazer. Legal. Lindo, belíssimo o trabalho. E o que é que te inspira? Cara, assim... Tanta coisa, né, Carlos? Na verdade, tem aquele papo de dizer assim, não, inspiração não existe, porque se eu fosse trabalhar só que tivesse inspirado, eu não conseguia... Não fazia todo dia, né? Não fazia todo dia e tal. Mas, assim, digamos assim, eu não chamo de inspiração, mas o que desperta, né? O que desperta... para você fazer uma obra de forma assim, ou assado e tal, não sei o quê. Eu digo que isso é muito particular, né, para qualquer pessoa. Às vezes um fato, um momento político, histórico me desperta. Às vezes é simplesmente um interesse por próprios elementos de arte. Né? Alguns trabalhos meus, por exemplo, como esse aqui que aparece que pode ser chamado de um trabalho mais abstrato. Abstrato, né? Ele é abstrato. Ele na verdade... É recente, né, Carlos, esse trabalho? É um trabalho em paralelo que eu faço, porque eu tenho uma figuração muito forte, mas às vezes eu preciso me dar vontade de me livrar disso e me dedicar exatamente só a elementos que são pertinentes à fatura da arte. Se desprender da forma. Isso, que é o que eu tenho buscado no meu trabalho. Elementos, como eu disse, ligados à fatura da arte. Belíssimos. Que é a questão da cor, da forma. Belíssimos. Né? Então, quando eu estou fazendo esse trabalho, o que me inspira são as coisas relacionadas a esses elementos. Há um exercício de desprendimento da forma, de criar o novo em relação ao próprio trabalho. Também é uma forma de esvaziamento, né? Porque às vezes isso é necessário também, que você se esvazie. O vazio, né? O hiato, né? Isso, exatamente. Que você simplesmente mergulhe no trabalho Massa. E ele se resolve ali. É isso aí. Eu acho que o nosso programa, primeiro, #Arte, tá perto de concluir. E, assim, é uma satisfação imensa conversar contigo, né? Esse papo
interessantes sobre arte. A gente conversou aqui sobre a questão da acessibilidade à arte. E eu acho que é nossa obrigação, né, fazer isso, e cada vez mais. Hoje à noite eu vou dar uma chegada lá no Espaço Segate Cultura, que tem a questão dos artistas visuais, né? Lá com o Dias Brasil, Paulo Mota lá é o curador, quem cuida lá do Espaço Segate Cultura. Né? E a cidade está borbulhando de exposições. O Galvão está lá na Casa d'Alva, né? Galeria gerenciada pelo Guedes. Da exposição na Pinacoteca, né? Que é uma exposição que faz um apanhado muito grande da arte cearense. Né? A galera tem que visitar a Pinacoteca, que está linda demais, né? Tem muito espaço. A própria Craft está lá com a exposição e os ateliês abertos, né? Quem quiser... Onde fica a Craft? A Craft fica na Rua Itaiçaba, 108. 108, né? Perto do Palácio da Abolição. A Calango Cego tá para sair do papel, né? A Calango Cego tá em produção, né? Está sendo construída, né? Está com os programadores que estão construindo a plataforma, né? Nosso marketplace para vender arte cearense. Massa. E a gente está aí, está na luta, né? E abrindo espaços, fronteiras e muito bom, muito bom. E aqui como o hashtag arte, né? Tá abrindo fronteiras aqui, né? Pra gente poder falar. E é fundamental a gente conversar sobre arte, a gente trazer a galera para perto e mostrar que a arte ela é acessível, né? Isso. Que de alguma forma olhem os grafites que tem na cidade, né? Visitem os museus, peçam aos diretores, coordenadores, professores das escolas, professora, coordenadora, diretora, bora ver o museu, vamos dar um rolê da Pinacoteca. Professora, né? pega uma aula sua e vamos falar sobre arte. Chama um artista. Os artistas eles são muito exatamente, são falar carentes de falar sobre arte mesmo, né? Até que a gente fala horas e horas sem nem se perceber, né? Então, a arte é preciso entender que não necessariamente você tem que ser um artista para falar de arte. Falar de arte, para gostar de arte. Todo mundo gosta de arte. Pega qualquer criança. Na verdade, por algumas deficiências educacionais, as pessoas desaprendem a se relacionar com a arte. Mas nós estamos aqui para tentar buscar fazer esse resgate e vamos conseguir, né? Então, hoje foi um prazer muito grande conversar contigo, Cardoso. Sempre né? A gente, quando começa a conversar sobre arte, divaga muito e tal, e essa troca é muito importante, né? E a gente fica aqui com o primeiro hashtag arte. Em breve vem mais coisa boa por aí, né? Aqui nos estúdios da TVDD.